Olá, eu sou a Ana Luísa, bem-vindos a mais uma aula de português. O gênero textual que nós vamos trabalhar hoje é o podcast, né? Um gênero atual, né? E que nos envolve três elementos que são cada vez mais essenciais para o nosso dia a dia, né? Que são a tecnologia, a acessibilidade e a praticidade. Né? E o que vem a ser um podcast? Né? O podcast são conteúdos em áudio, né? É um gênero textual essencialmente oral, né? Então são conteúdos em áudio que vão ser gravados e organizados em episódios e depois serão disponibilizados em plataformas online, ok? Mas de onde vem o nome podcast? Por que podcast? Eu até coloquei aqui para vocês, escrevi dividindo em duas cores, porque é uma junção, tá? Uma junção, né, do pod, que vem da palavra iPod, né, que é um aparelho de reprodução de áudio da Apple, e cast, né, que vem de casting, em relação à transmissão de rádio ou de TV, tá? Então, nós temos aí a junção que resulta no podcast. E qual vai ser a diferença do podcast, né, para a transmissão de rádio, que nós estamos acostumados, né, às transmissões de rádios tradicionais? Né? A transmissão de rádio tradicional, ela tem uma grade fixa, né? Então, você diz o seguinte: eu vou aproveitar o caminho de casa ao trabalho, o caminho de casa para a escola, para ouvir a rádio, ok? Só que naquele momento, você vai ouvir o que está passando, né? Você não vai ter autonomia nem flexibilidade de você escolher aquilo do seu interesse. Não vai ser assim, porque a rádio ela vai apresentar uma grade fixa. Já com um podcast, você pode escolher a plataforma, né, a seu gosto, e aí você vai escolher quais são as áreas que são do seu interesse, os temas que são do interesse, o tipo de podcast que é do seu interesse, né, porque nós temos podcasts do tipo de entrevistas, nós temos podcasts informativos, nós temos podcasts opinativos. Então, você pode dizer assim, eu já assisti o jornal, né? Eu já estou ciente de todas as informações, de todas as notícias. Então, eu quero agora opiniões sobre essas informações para que eu possa construir também a minha posição, para que eu possa construir meus argumentos. Então, vejam que você tem uma flexibilidade e uma autonomia muito maior. Porque ao você consultar essas plataformas, você pode ir já direto, né, de acordo com a área do seu interesse. Então eu estou interessado sobre política. Eu quero saber, né, o que vem acontecendo na política no país, né? Eu quero saber qual é a opinião das pessoas em relação ao que está acontecendo na política agora. Então você tem essa autonomia de organizar a sua playlist, né? Então você vai ter aí uma acessibilidade maior, né? E por que praticidade? Porque você vai poder ouvir aquilo no seu horário, quando você quiser ouvir, quando você puder ouvir, no tempo que você tiver, tá? Então, por isso que nós temos aí essa constante ligação com os podcasts, né? Cada vez mais caindo no gosto das pessoas, justamente por conta dessa praticidade, por conta dessa acessibilidade, né? De você estar fazendo uma outra atividade, você tá ali ouvindo, eu tô caminhando, eu tô fazendo uma atividade física, e eu tô ali, né, ao mesmo tempo, me informando, construindo posições, construindo opiniões, certo? E qual vai ser a estrutura desse gênero textual? Né? Como qualquer outro gênero textual, ele também tem uma estrutura. Né? Que estrutura vai ser essa? Inicialmente, ele vai começar com um recorte. O que seria esse recorte? Né? É uma frase, né, que um entrevistado vai falar, vai apresentar nesse podcast, né? Uma opinião que vai chamar a sua atenção, que vai despertar o seu interesse, tá? Então, como nós temos as manchetes nas notícias, então a gente vai ter esse recorte de apresentação, tá? Depois, um outro elemento são as vinhetas, né? Como qualquer meio de comunicação, nós temos as vinhetas também no podcast. O terceiro elemento da estrutura é a apresentação. A apresentação daquela pessoa, né, que está apresentando o podcast, ou a apresentação de quem ele vai entrevistar, né? O desenvolvimento, né, que é o desenvolvimento do conteúdo a ser trabalhado. Ao final do podcast, nós temos o agradecimento e nós temos também a sigla CTA. O que é isso? Né? Uma tradução literal, né, já que é uma sigla de uma expressão em inglês, fazendo uma tradução literal é que a gente chama de
Chamada a uma ação, né? Isso é uma questão de marketing digital. O que é isso? Né? Então, por exemplo, vocês que estão acostumados a assistir um vídeo aqui no YouTube. Então, geralmente as pessoas fazem o quê? Curte esse vídeo, compartilha, né? Ativa o sininho. Então, essas chamadas à ação, esse pedido, né, que você faça algo, né, também vai apresentar, também vai ocorrer no podcast, certo? E no final, a despedida. Então, é isso. Não tem mistério, não tem dificuldade, né? É um gênero textual que está no nosso dia a dia. É simples, é agradável, né? Se você nunca ouviu, nunca parou para ouvir, nunca parou para pesquisar os podcasts, procure, né? Porque é bem interessante, porque você vai poder construir a sua playlist de acordo com o seu interesse, ok? Fácil? Beijo, até a próxima!